Olá amigos, começar a gravar esse vídeo aqui num dia de chuva, então é um sacrifício à parte, vai ser bem legal. Quero abordar um tema específico agora, agradecer a uma querida seguidora que me deu a luz sobre fazer esse vídeo, porque ela me fez uma pergunta aqui no vídeo meu, é a Gislene Meschiati, ou Meschiati, tô lendo aqui no meu celular, não sei pronunciar sobre o nome, desculpa. Mas então, ela me questionou, me fez uma pergunta sobre por que quando eu molho as minhas plantas com adubação, eu não molho as folhas. Então eu vou voltar lá no tema que eu já fiz para vocês aqui, sobre a doação, aonde eu expliquei quais produtos que eu uso, como eu uso, a maneira, a dosagem que eu recomendo para vocês. Então assim, quem não assistiu os vídeos, procura aqui, é bem recente, tem uns 3 vídeos abaixo. Da minha rega, das minhas plantas, a adubação de crescimento, brotação, de floração. Então os produtos que eu uso tá tudo aqui. Vou mostrar para vocês também aqui uma prevenção que eu uso daqui a pouco no tema. Então eu quero falar para vocês o seguinte: como que acontece a absorção de nutrientes na planta, em específico nas orquídeas, que é o que a gente cultiva. Então eu vou mostrar para vocês aqui agora, num exemplo bem claro, para que fique de fácil compreensão de todos, e vou explicar depois a maneira como eu penso. Lógico que ninguém é dono da verdade, né? Eu estudo, graças a Deus, então tenho um pouco de conhecimento de causa dessa parte para falar para vocês. Então, qualquer dúvida, vocês me perguntem novamente aqui na descrição do vídeo, nos comentários, que vai ficar bem legal. Vou mostrar para vocês essa planta aqui, por exemplo. Olha só, vou pegar uma valqueriana cerúlea para mostrar para vocês. Olha só, esse enraizamento, gente. Lindo, né? Amo ver isso nas minhas plantas. Resultado de uma boa adubação, alimentação. Então vamos lá. De que maneira que a planta se alimenta? Um vegetal. Todos nós sabemos que vegetais, plantas, eles fazem fotossíntese. O que é a fotossíntese? É a absorção de calor. Enzimado favorece a produção de glicose, que é a alimentação da planta, o ser vivo, a planta. De que maneira? As raízes, essas pontinhas verdes, toda a raiz, ela é responsável por sugar os nutrientes do solo, do cachepô, da adubação que você coloca, de tudo. Elas sugam isso. Isso não é alimentação. Elas não estão se alimentando até então. Elas estão só sugando nutriente ou veneno, proteção que você colocar para ela, tá? Se você jogar sal, vai morrer. Se você jogar adubo, ela vai viver. Exemplos. Então, vamos lá. Sugou. Tudo isso que foi sugado é direcionado para todo o vegetal. Rizoma, bulbo, folhas, tudinho. Entendeu? Então, a planta começa a fazer a captação de luz solar, sol. Ela começa a captar esse calor e na troca de calor, todos esses alimentos que foram sugados pelas raízes, tudo isso é enzimado, tá? E o dióxido de carbono, né, gás carbônico, ele vira, no final de tudo isso, oxigênio, que é o que todos nós aprendemos lá na escolinha, na aula de ciência, biologia, tá bom? Que as plantas, elas respiram gás carbônico e expiram oxigênio. Então, sem as plantas, sem o vegetal, sem as algas marinhas e tudo mais, não haveria vida na Terra. Graças a Deus que elas existem. Então é preciso a luz solar para que elas se alimentem. Então, penso eu, a biologia e a ciência explica para a gente o seguinte: a folha, o verde, o vegetal, a função dele é absorver a luz solar, tá? Para a produção de alimentos. Então, quem suga o alimento, o responsável por isso são as raízes. O vegetal, ele transforma esse alimento captado pela raiz em alimento para a planta. Daí ela vai florescer, ela vai viver e tudo mais. Tanto é assim que, se eu pegar essa planta aqui e cortar todas as raízes dela, deixar só o rizoma, bulbo e folha, se eu fizer isso, ela vai começar a desidratar. Esses bulbinhos gordinhos dela, que estão engrossando agora, que ela está sendo bem alimentada, esses bulbinhos vão ficar muito debilitados, vão ficar muito enrugados. Porque toda a reserva energética que a planta tem, que está armazenado aqui, ela vai precisar sugar tudo isso
para que as folhas continuem fazendo a fotossíntese e se ela liberar novamente uma pontinha de raiz, ela começa a se alimentar. Se ela não tiver raiz, ela vai morrer. Entendeu? Então, essa é a maneira que eu explico para vocês que acontece a absorção de alimentos num vegetal. E eu posso dar centenas de outros exemplos para vocês. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui agora, prático, de uma outra planta que era debilitada, tá bom? Para ter embasamento no que eu estou falando para vocês. Essa aqui é uma Cattleya clandre, um corte, porque eu vendi um cachepô enorme que eu tinha com Cattleya clandre. Então eu retirei um corte para mim, para que eu não perdesse na minha coleção, pois é uma planta que eu tenho aqui de melhoramento genético e do qual eu fiz um cruzamento. Então eu quero ter isso para mim. Vocês conseguem ver que ela está bem enrugada? Olha só, olha o bulbo dela, bem enrugado. Porém, ela soltou novas raízes. Ela tinha gemas para se sustentar, então ela manteve isso e não se afetou. Se ela não tiver raiz, ela morre, tá bom? Então, esse é o modo como a planta sobrevive e vive, prospera, floresce, enraiza, dá brotos e tudo. Se não acontece a fotossíntese, a planta morre. E a fotossíntese é exatamente isso que eu tentei explicar para vocês. É uma troca de calor. Quando a folha ela começa a captar a luz solar e absorver essa luz solar, tudo isso que vocês veem de verde numa planta, num vegetal, todo o verde é partícula de clorofila. Isso aqui é um monte de clorofila junta, um monte de molécula que forma esse verde. Então essa clorofila começa a captar a luz solar e a enzimar todo aquele nutriente que a raiz sugou. E depois de enzimar tudo isso, isso vira glicose. E toda a glicose é redirecionada para toda a planta. Então é um conjunto entre raiz e folha. Só que quando eu pulverizo a adubação na planta, o que eu priorizo fazer? Eu jogo o adubo no substrato, no vaso, porque é onde a raiz está. É ali que a raiz precisa, ali que o adubo precisa estar para que a raiz capte ele, para que sugue e isso vire nutrição futura quando houver a fotossíntese. Conseguem entender? Então, eu não vejo necessidade de ficar jogando adubo nas folhas, toda maneira, de todo custo, jogar nas folhas achando que vai resolver alguma coisa. Não vai. O que acontece é que quando você joga o adubo na folha, ele escorre pelo bulbo, pelo caule, pelo rizoma e chega na raiz. Então, sua planta continua sendo adubada. Você acha que a adubação que você está fazendo nela correta, os frutos disso seja pela adubação foliar. Não é. A adubação está sendo resultado porque as raízes estão sugando o alimento. Tá bom? Vou dar um exemplo bem prático pra gente. Nós temos a pele. A gente passa protetor solar, a gente passa perfume, a gente passa bronzeador, o que seja. A resposta disso é uma proteção, é um bronzeamento, né? A resposta disso. Por quê? Nós temos um tecido por todo o corpo, que é a pele, que envolve isso pra gente. As plantas têm as folhas, que são os estômatos. Se eu jogar caldo de feijão no meu braço e viver assim, parasitando, eu vou sobreviver? Não, não vou. Porque a minha pele não vai absorver esse caldo de feijão. É um exemplo bem gritante, mas é a mesma coisa com a planta. Se ela não tem raiz nenhuma e você joga adubação foliar nas folhas dela, ela vai desidratar até morrer, porque ela não está conseguindo sugar esse nutriente. Quem suga o nutriente para fazer ele virar alimentação é a raiz. Conseguem entender? Então, assim, existem alguns, como é que eu posso dizer? Adubos, que eles são direcionados para as folhas, para proteger as folhas de insetos, deixarem elas mais resistentes à luz solar, para não sofrer queimaduras, para matar alguma infestação de cochonilha, de pragas, pulgão, essas coisas assim. Então isso fica na folha, para evitar esse dano. É feito assim colheitas de café, de milho, de tomate, alface, etc. Por quê? Vocês acham mais fácil um avião passar pulverizando toda uma plantação de soja, de milho, do que for,
Ou é mais fácil 1000 pessoas trabalhando para ir com um pulverizador lá na raizinha de cada pé de café, de etc., colocando adubação? Não acontece dessa maneira. Então isso tudo, como eu falei, escorre, chega na raiz, no solo, no substrato, e isso é absorvido pelas raízes. Consegue entender? É muito prático, é muito fácil. Então, assim, é aquela coisa que eu falo sempre. Adubo foliar existe um monte no mercado. Pessoas que vendem, que te induzem a comprar, sempre vai ter. Se você ficar comprando tudo que as pessoas falam que é bom, compra esse adubo foliar, compra esse adubo foliar também, compra aquele adubo foliar para isso, você vai gastar rios de dinheiro e o fim vai ser direcionado à mesma coisa, à raiz. Então, use um bom enraizador, use um bom adubo de manutenção e seja feliz. Aqui eu dei exemplos do que eu uso no meu orquidário, nas minhas plantas. Os resultados eu mostro sempre para vocês, sempre. Muito enraizamento, muita brotação, os meus seedlings todos se desenvolvendo muito bem, frascos que eu abro diariamente, Phalaenopsis que eu tratei tá com 5 hastes, vou andar aqui um pouquinho, mostrar uma micro linda florida. Enraizamento que eu sempre tenho mostrado para vocês, olha só. Isso aqui tudo é resposta de convicção que eu tenho de que dá resultados. Sempre gosto de mostrar para vocês isso. As pessoas amam ver enraizamento, muito vistoso. Então, assim, é isso que eu falo para vocês. Eu aqui dei exemplo do que eu uso. Eu uso Ciacrop, manutenção, hormônio muito bom. Uso Rotex para enraizamento e uso Floresce para floração. E sempre digo a mesma coisa, eu não vendo esses produtos, não indico lojas que vendem, não tenho parceria com ninguém para isso, porque eu não tenho a função de induzir vocês a comprar. Muito pelo contrário, eu acho que eu sou consciente o bastante para explicar para vocês o que eu uso, o que eu sei que é bom e o que dá resultado. Se vocês quiserem, puderem comprar, comprem que vai ser muito bom, vai ser benefício de todos nós. Mas se não puderem, tenham a consciência de que economizar financeiramente é sempre muito bom. Nós vivemos num período muito difícil politicamente, então a gente tem que pensar consciente no nosso bolso para que não tenhamos problemas futuros. Paralelo a isso que eu falo para vocês sobre adubação, raízes, fotossíntese, absorção de nutrientes, eu vou dar uma dica muito importante para vocês aqui agora. Falei que nós estamos num dia de chuva, tá muito estranho o céu, olha só. Tá um sereninho aqui, tá pingando bastante. Vocês podem ver pelas folhas das plantas, olha só. Tudo molhadinho, pingadinho. Tá chovendo. Então, eu vou dar uma dica muito importante aqui agora. Eu uso um lesmicida chamado Metarex. Já mostrei para vocês sobre isso. Metarex. É essa embalagem aqui, com esse selo aqui, ó, dessa empresa. É Sangossi, de Sangossi, tá bom? Isso aqui. E vou mostrar para vocês aqui agora como que é a embalagem. Isso aqui eu comprei porque tem 1 quilo aqui dentro. São 10 embalagens, 100 gramas. Então vou mostrar para vocês a embalagem aqui, porque caso vocês não encontrem a caixa fechada para comprar, é esse saquinho aqui, ó, de Metarex. Tá vendo? Eu acho que tem o preço aqui. Se não tiver, vou pegar um que tenha para mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu paguei R$12 em cada um. Um saquinho desse aqui dá para você usar muito. E isso é muito barato. Isso eu coloco em todos os vasos das minhas plantas. Vou pegar um aqui de um seedling. Exemplo para mostrar para vocês. Olha só, um pequeno seedling. Olha aqui, Metarex. Tudo aqui, se vocês pararem para reparar, tem essas bolinhas azul. Eu coloco para todo mundo. Coletivo, substrato, plantas adultas, todo mundo tem que ter. Por quê? A gente luta para ter um enraizamento. Se vem uma lesma, um caramujo e come as suas raízes das suas plantas, elas vão padecer, elas vão morrer. Elas não vão conseguir se alimentar, sugar nutrientes para se manter vivas. Então tem que usar Metarex. Em dia de chuva, lesma, caramujo se prolifera. É muito rápido. Então, tenha sempre nos vasos suas plantas, passe pelo seu orquidário, veja vaso por vaso, vigia, para que você não venha ter algum problema futuro. O resultado dessa prevenção toda e desse cuidado dessa maneira, eu vou mostrar aqui. Porque é uma coisa que eu gosto muito de ver, as pessoas amam ver, e olha só, por todo o meu orquidário eu tenho isso aqui, olha, enraizamento muito vistoso, olha só. Elas estão chegando na bancada já. Essa planta, eu vou até colocar ela pendurada,
para que essas raízes fiquem aéreas, fiquem muito bonitas. Porque se eu deixo na bancada assim, elas começam a grudar. E quando eu for retirar o vaso, eu vou quebrar essas pontinhas verdes das raízes e isso não é nada bom. Ela vai secar e padecer. Aí ela vai precisar enraizar de novo para se manter viva. Posso andar aqui pelo orquidário todo mostrando para vocês isso, porque eu sempre tenho mostrado. Tem um vídeo meu aqui que está fazendo muito sucesso aqui no canal. Tem muitas visualizações, pessoas estão gostando muito de ver, porque é exatamente sobre isso. Olha só, enraizamento. Olha só, o vaso todo enraizado. Olha aqui que eu posso mostrar mais para você, olha só. Raízes, olha só. Então, isso é muito, muito legal. O vídeo está ficando um pouco extenso, então eu vou encerrar esse assunto do qual eu comecei falando. Espero que vocês entendam o que eu quis transmitir, esse conhecimento que eu tenho sobre isso em específico. A biologia até para me respaldar. Se alguém quiser pesquisar, pesquise mais também, que é muito bom. Olha só esse enraizamento, gente. Tem que proteger a sua planta. Compre Metarex, espalhe pelos vasos suas plantas. Eu indico Metarex porque é o que eu uso. Nem a minha cabeça nem vai vir outro lesmicida para falar outra marca, outro nome, porque eu não sei. Vocês podem ver, em diferentes regiões do país vai ter preço melhor do que esse que eu paguei. Eu paguei R$12 em cada um. Eu paguei 120 nessa caixa aqui fechada com 10. Que eu sou guloso, eu comprei bastante. Já vai aproveitar a oportunidade, porque não é sempre que eu vejo isso vendendo. Então tive que aproveitar a oportunidade mesmo e comprar o que eu vi tendo para venda. Tá bom? E é isso. Olha só, vou abaixar aqui a câmera para mostrar para vocês ali, olha, da bancada mais raízes, tá vendo? Como que, gente, é fantástico, né? Adoro ver enraizamento nas plantas, porque isso é a resposta do meu cultivo. Então eu espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido a mensagem que eu quis transmitir. E é isso aí. No que eu puder ajudar, eu estou aqui. Obrigado, tchau, tchau. Até o próximo vídeo.